Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez ao vivo para estarmos aprendendo da palavra do Senhor, cultuando ao nosso Deus e glorificando ao Senhor. Convido a todos, você que está aí na sua casa, nós vamos estar agora orando para darmos início a este momento em que vai se iniciar a palavra. Vamos estar orando a Deus. Excelso Deus, glorioso, eterno e bondoso Pai, Pai de meu querido e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu quero, ó Deus, te pedir neste momento, toma nas tuas mãos a tua igreja, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo de longe, de perto, Senhor, os teus servos que estão no estado, fora do estado, Senhor, aqueles que estão dentro do país e até mesmo fora do país, eu quero te pedir pela congregação em Jardim Metrópolis, pelos membros ali, a diretoria da tua casa, Senhor. Ó Deus, os presbíteros que estão nos auxiliando, a secretaria da igreja, tesouraria, todos estão na palma das tuas mãos. Te apresentamos o nosso campo de Jardim Meriti nas tuas mãos, o nosso pastor presidente, a diretoria da igreja matriz. Toma na palma das tuas mãos, nos abençoa. Pai, que possamos, ó Deus, nos alimentar pela tua palavra. Nesta oração eu te faço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos trazer uma breve palavra doutrinária e cremos que Deus vai falar com você através desta palavra. Carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51 ao 58, mas vamos tomar como base o verso de número 58 desse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51 ao 58, e tomaremos por base o 58. A minha tradução é um pouco diferente, mas eu quero apresentar que os irmãos possam estar acompanhando aí. Que diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, quer nos dar a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque tens falado conosco, meu Senhor, na leitura do texto sagrado da tua palavra. Continua, Senhor, ó Deus, nos abençoando, falando conosco, nos dando a tua bênção, a tua vitória, pois nós queremos aprender cada vez mais de ti, pois tu és manso e humilde, e nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler e fazer menção é um texto muito conhecido,
a saber, o verso de número 58 da primeira de Paulo de Cartas aos Coríntios, que é o verso de número 58, que vai nos dizer: meus irmãos, sedes firmes e constantes na obra, sempre abundantes na obra do Senhor. E eu quero destrinchar este verso de número 58 com os irmãos, e nós vamos estar aqui aprendendo mais um pouquinho sobre o nosso Deus. Claro e evidente que Jesus, assunto ao céu, sempre orientou dizendo que os campos já estavam brancos para a colheita, e o que faltavam eram trabalhadores. Tanto que Cristo nos orienta e diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Bem verdade é que estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis, dias trabalhosos. Estamos vivendo em situações em que Deus está chamando a sua igreja para a responsabilidade, em que Deus está apertando o seu povo para que possamos nos voltar a Ele. Por isso, nós estamos vivendo em momentos de crise e aonde Deus está restabelecendo aquilo que havia se perdido. Princípios que estavam sendo deixados de lado estão sendo recuperados neste momento. Quantos crentes que já não oravam mais estão passando a orar? Quantos crentes que já não liam mais a palavra de Deus estão passando a ler a palavra de Deus? Quantos crentes que já não tinham mais vida devocional estão passando a ter uma vida de comunhão com Deus? Estamos sabendo e vendo que estes dias não é só uma cobrança de Deus para o ímpio, para o injusto, mas é uma cobrança de Deus para a igreja de Cristo. O verso de número 51 ao verso de número 58, ele vai falar sobre a vitória do cristão por meio de Cristo Jesus. Vejamos em que estamos vivendo em um momento em que Paulo vai relatar e ele vai dizer: no momento de abrir e fechar os olhos, ao ressoar da última trombeta, seremos transladados, seremos transformados. Eu costumo dizer que céu não é para quem quer, céu é para quem persevera, céu é para aqueles que vão até o final, servindo a Cristo e carregando a sua cruz, sem olhar para a esquerda e sem olhar para a direita. Quantos crentes, irmãos, nós conhecemos que começaram bem, com todo vigor, com fogo, com aquele vigor, ânimo, mas que hoje já desistiram, que hoje pararam à beira do caminho. Salomão, ele nos orienta: o interessante não é começar bem, o interessante é terminar bem. Interessante não é ter uma boa aparência, o interessante é ter um coração contrito, aquebrantado diante de Deus. Vejamos, irmãos, estejamos atentos. Jesus está à porta, e quantos de nós já ouvimos que Jesus voltaria? E quantos ouvimos dizer de muitos: já ouço isso há muito tempo e nada acontece. Agora estamos chegando no momento em que esta palavra está se cumprindo. Os mercados estão se esvaziando, as ruas estão cessando a sua agitação, e muito em breve vai surgir uma notícia de que Jesus voltou para arrebatar a sua igreja. Aquele que estiver, como diz a palavra, firme e constante. Firme é uma característica daqueles que não são volúveis e fracos. Quantos crentes volúveis dentro da casa de Deus? Quantos crentes que são bipolares espiritualmente falando? Ora, gostam de estar buscando em oração, mas quando o problema se aperta, se entram na caverna para reclamar, para questionar. E é preciso
entendermos que estamos vivendo em tempos de guerra, estamos vivendo em tempos de crise, estamos vivendo em um tempo em que o Senhor requer da sua igreja e precisamos nos preparar e entendamos o seguinte: Cristo vem para buscar a sua igreja. Nós não somos como o mundo, andamos neste mundo, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. A nossa pátria é Jerusalém, o nosso lugar é o céu. Tem crente vivendo neste mundo como se Cristo não fosse mais voltar. Crente volúvel, crente que não tem firmeza espiritual, crente que vive a moda deste mundo. Crente não pode ser como um ferro velho que acarreta para si as coisas que não prestam desse mundo. Céu não é ferro velho, céu é para crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nos demais, irmão, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Vejamos, irmãos, tem crentes que começam a caminhada de uma maneira, crentes que vão à sede ao pote, mas a jornada vai aumentando e vão se cansando. Mas o profeta Isaías diz: o que espera no Senhor terá sua força renovada. Vejamos quantos estão esperando no homem, quantos estão depositando a sua força nos prazeres terrenos. Nós precisamos esperar em Deus. Crentes que estão desanimando porque as coisas não aconteceram do jeito que queria que acontecesse. Deus não é obrigado a fazer do jeito que queremos e da maneira que queremos. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que lhe apraz. E seremos transformados. A grande preocupação é de crentes que acham que vão subir, mas não subirão. Crentes que estão vivendo uma vida dissoluta. Crentes sepulcro caiado. Crentes como estão Ofini-Finéias. Crente como Nadab e Abiú, apresentando fogo estranho e achando que Deus está se agradando. Deus está sacudindo a figueira. Quem é para ficar, vai ficar. Frutos do engano não permanecerão. Sede firmes, sede constantes. Firmeza. Firmeza lembra força, um alicerce inabalável. Ser firme é ter um caráter reto e aprovado. Ter uma alma equilibrada e ligada em Deus. Firmes são aqueles que, tendo assumido um propósito, não voltam para trás. Firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, investem todos os recursos para transformarem aquela visão em pura realidade. Veja bem, querido. Crente que se afasta da casa de Deus, da presença de Deus, por causa de picuinha, por causa da irmã Cotinha, do irmão B, do irmão C, nunca foi um crente firme. Crente firme é como se fosse o cedro do Líbano. Ele firma a sua raiz sobre a rocha. Pegue um pé de árvore comum. Ele simplesmente cresce até um determinado ponto. Depois, ele para de crescer, mas o cedro não. 3 anos do seu crescimento é 1,5 metro para baixo e 15 centímetros para cima. Mas quando ela acha a raiz do cedro, acha uma rocha, ele não para, ele continua
crescendo, crescendo para abraçar a rocha. Nós, enquanto igreja, precisamos ser como o cedro do Líbano e abraçar a rocha que é Cristo Jesus. Crente que está em Cristo não vive a crise, ele descansa. Crente que abraça a rocha, ele está dizendo: a figueira não floresceu, mas Cristo é o meu sustento. A palmeira não está me dando sombra agora, mas Cristo é aquele que cuida de mim. Crentes sem firmeza, crentes que outrora eram uma bênção e que hoje desistiram, pararam, desanimaram por qualquer coisa. E aí eu fico me perguntando, irmãos, se Cristo tivesse desistido de nós. Veja bem, se Cristo na última hora não tivesse se entregado na cruz do Calvário, imagine isto. Imagine se o Senhor, na última hora, não quisesse se entregar na cruz do Calvário. Imaginou? Veja bem, Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Imagine quantos crentes estão dentro da casa de Deus, dia após dia, culto após culto, e sequer terão o gozo da salvação. Entendamos, irmãos, o fato de eu me esconder atrás de uma vestimenta e de ir todos os cultos não me garante a salvação. Paulo orienta: vestir, pois, com modéstia e pudor. Mas João, Tiago orienta o seguinte: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Estamos vivendo num momento de conflito, em que a igreja estava como um carro desgovernado. E chegou o momento em que agora este carro desgovernado foi parado. E quando foi parado, chegou o momento da revisão. E eu acho engraçado quando eu vejo no Facebook algumas pessoas comentando e dizem: não sei por que a igreja fechou. E eu digo: nossa, quando a igreja estava aberta eu não via a cara desse crente na igreja nunca. Hipocrisia. Crentes que estão vivendo por aparência. Crentes que estão ocos. Crentes que não têm compromisso. Crentes que não têm responsabilidade. Crentes que já não têm mais o prazer de servir a Deus. Este é o momento em que Deus disse: agora eu vou fechar todas as portas. Porque a gente tinha uns crentes que eles faziam assim: o pastor Adriano deu uma palavra dura, eu vou para a igreja do vizinho. Só que acabou esse momento. Porque a igreja do pastor, que o pastor Adriano hoje dirige, se encontra momentaneamente com a porta fechada. E a igreja do pastor vizinho também está fechada. É tempo em que o pastor dos pastores está doutrinando a sua igreja. Prepara-te, ó Israel. Crentes inconstantes. Em que Deus disse: agora. Crentes sem responsabilidade.
Crentes sem compromisso. Crentes que não buscam a Deus. Círculos de orações vazios. Escolas dominicais vazias. Cultos de ensinos vazios. Os cultos de adoração cheios. Mas chegou um momento em que a igreja deu de cara com a parede. E chegou o momento em que Deus disse: vou pesar a balança. Acabou aquele momento de crentes que gostavam de barganhar. Senhor, se tu me abençoar, eu vou para a tua casa, eu te busco. Agora, entra lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É tempo em que quem não gostava de orar está orando muito. Quem não lia a palavra está passando a ler a palavra. Quem não gostava de ouvir o que Deus tinha para falar está tendo que ouvir com vontade ou sem vontade. Deus está divertindo a sua igreja. É tempo de ter compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Paulo segue e diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Somos corruptíveis. E tem um ditado que você que está me assistindo conhece. Quer conhecer o homem, dá o que para ele? Poder, dinheiro, dá autoridade a ele. Mas um dia isto vai acabar. Veja a fase que estamos vivendo. Nem todo o dinheiro está podendo resolver o problema. Quem tem influência, poder aquisitivo e financeiro está isolado dentro das suas casas. Não podem gastar, não tem com o que gastar. Os que se achavam imortais, invencíveis, estão começando a entender que todo o poder está na mão de Deus. E eu tenho uma pessoa conhecido que ele segue uma determinada religião e não vem ao caso isto. E ele sempre postava alguma coisa referente a isto. E quando começou essa situação, que viu a coisa apertando, ele disse: Deus é Deus. Deus olha para a nossa nação. Quem gostava de escutar um pagode, um funk, agora é ouvindo sempre um louvor, pedindo a Deus para ter misericórdia ou postando a oração. Quem gostava de postar sextou, meu final de semana é assim, com bebida, com drogas e prostituição, agora está postando: Jesus está voltando e precisamos dele. E eu espero que quando acabar isto, a igreja não largue a tarrafa. A igreja precisa estar com a rede nas mãos. Tem peixes no mar, tem almas esperando que possamos sair para anunciar o evangelho. E como Mardoqueu disse para Esther: se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Mas tu e a tua casa perecereis. Crentes que têm vergonha de andar com a Bíblia. Crentes que têm a vergonha
de andar usando a palavra. Entenda isto. Agora é o momento. Crentes ninja, que na vizinhança ninguém sabe que é crente. Deus agora quer usar você como canal naquele lugar. Eu fico agora imaginando os pregadores de multidão, de agenda. Agora, o teu público é a tua vizinhança, é a tua família. E pasmem, se você não tem testemunho com a sua família, agora é o momento de você acertar as coisas. Me lembro da viúva que vira para o profeta Eliseu e diz: meu marido morreu, só tem um pouco de azeite, uma botija de azeite. E ele diz: vai na vizinhança. Está falando, se tem comunhão, passa na tua vizinhança. Pede vasos vazios. Vai, passa na tua vizinhança. Crentes que parecem que estão gerando um rei na barriga, não dão um bom dia, não dão uma boa tarde, uma boa noite para o vizinho, só porque ele não é crente. São crentes que não têm firmeza. Nós fomos chamados para confundir o mundo. Nós fomos chamados e somos imagem e semelhança de Deus. E faça uma análise. Se o teu comportamento, a tua atitude, a tua ação glorifica a Deus. E se agora fosse o momento da última trombeta, será que você subiria? Faça essa análise neste momento. Paulo destaca 4 momentos: firmeza, constância, abundância, reconhecer que a obra é do Senhor. 5º momento, 5 momentos. E saber que o trabalho não é vão. A constância. Esta virtude imprescindível a todo líder e discípulo fala de uma atividade que não cessa e que não diminuiu. Constância. Crentes que começam correndo, mas que chegam a uma certa quilometragem, cansam, diminuem a corrida, vão caminhando, e vão entrando na parte de vagarosidade, parando até o momento de estacionar. Quem é atleta sabe que antes de começar a corrida precisa de um aquecimento. Ou quem tem costume de correr sabe que não se começa já correndo. Começa caminhando, aumentando o nível dos passos até que você consiga correr o tempo, a quilometragem esperada. Constância. Eu fico preocupado com crentes que um dia postam coisas que glorificam a Deus e no dia seguinte coisas que enaltecem ao mundo. Vamos nos analisar. E no domingo a gente leu isso na ceia e eu volto a dizer aqui: examina, pois, o homem a si mesmo. Fecha para balanço agora. Eu sempre digo isso para os irmãos lá em Jardim Metrópolis. Todo ser humano, algumas vezes na sua vida, ele precisa fechar para balanço. Chegou o momento em que a igreja precisa fechar para balanço. Eu fechei para balanço. Você precisa fechar para balanço. E aí a gente começa a viver um período de inconstância. Hoje eu tô, hoje eu não tô. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou com vontade, mas amanhã eu não estou com vontade.
Eu sei que nem todo dia a gente está 100%. Tem dias que eu acordo, que a gente acorda e diz assim, não quero nem olhar no espelho. Mas a gente precisa entender. Andamos neste mundo. Vivemos neste mundo. Mas não pertencemos a este mundo. Glória a Deus. A nossa pátria é o céu. Crentes que estão desanimando por olhar para A, B e C. Tanto o salmista quanto o Paulo diz uma coisa. O salmista diz o seguinte: elevo meus olhos para o monte. O meu socorro vem de lá. E Paulo, ele diz em Filipenses: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, que é Cristo. O que é que o salmista Davi e Paulo têm em comum? É que tanto um quanto o outro estavam olhando para o alto, para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Abundância, característica que remete àquilo que vai além do necessário. Ser abundante é sempre fazer mais e melhor do que nos foi pedido, sem reclamar ou murmurar. Sejamos abundantes na oração, no jejum, no serviço ao Senhor, liderando e praticando as células, fazendo discípulos na celebração do Altíssimo Deus, com pujança, júbilo e vigor. Ora, se fizermos simplesmente aquilo que é para fazermos, somos comparados como servos inúteis. Podemos fazer muito mais, mas não fazemos. Esperamos o pastor mandar fazer. Eu sei que a cadeira está fora do lugar, mas eu preciso esperar alguém dizer: fulano, faça. Esperando o aplauso. Tem crentes que aí entra o reconhecimento de que a obra é do Senhor. A obra não é para o homem. Quantos crentes estão trabalhando, fazendo a obra de Deus, esperando parabéns, esperando uma honraria do homem, esperando que o pastor diga: você foi excelente. Quantos de nós, irmãos? Irmãos, a obra não é nossa. A obra é de Deus. E qualquer um que faz esperando recompensa nessa vida, acabou. Aqui está o tesouro. Mas o que trabalha sem esperar recompensa terrena, os céus estão ali esperando. Você na tua casa, você pode glorificar a Deus por esta palavra. A minha e a sua recompensa vem de Deus. Talvez eu não seja recompensado, aplaudido aqui, honrado aqui, mas os céus me esperam. A maior recompensa que eu poderia ter é os céus. Os céus é para aqueles que foram sofredores. Aí entra o que a Bíblia nos diz: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que é este pouco? É padecer as necessidades. O fato de eu ter uma vida de oração não me priva de passar pela prova. O fato de eu buscar ao Senhor em jejum, em oração, em consagração, não me faz um super crente. Pelo contrário, me coloca na linha de frente para ser provado. Mas isto me garante de que o céu me espera. Uma coroa de vida me aguarda. Um novo nome no livro da vida. E um lugar junto ao meu Deus. E um lugar na eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Este é o momento que espera a igreja. Eu espero este momento todos os dias. E como a minha alma se enche de júbilo ao falar dos céus.
Quantos crentes acham que falar do céu já é passado? Céu é presente, céu é realidade, céu é futuro. Eu posso passar por lutas, por decepções desta vida, mas o céu ainda é realidade. Os crentes já não esperam mais o céu. Eu espero o céu, eu espero o meu Senhor. Eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero chegar aos céus. Se você não quer, é uma opinião, um propósito seu, mas eu quero o céu. Se o céu é para loucos, eu sou louco. Se o céu é para os quadrados, eu sou quadrado. Pouco me importa. O que me importa é chegar no céu. A obra pertence ao Senhor. Tudo que se faz na obra do Senhor não é vão. Meu querido, minha querida, se o pastor não lhe aplaudiu, não falou seu nome na hora da homenagem, não fique triste. Mais importante é ter o nome no livro da vida. Não seja como um menino afoito pela recompensa terrena. Alabaço e de comanácia. Espere a recompensa do céu, a recompensa da terra, a traça, o ferrugem, as pragas, as coisas, o tempo consome, mas a recompensa que vem do céu vai passar o tempo, mas não será corrompida. A recompensa que vem dos céus permanecerá. E aquele que mortifica em Cristo, nova criatura ele é. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. É tempo de pedir perdão. Se você está em conflito com alguém, peça perdão. Porque triste será partir e chegar lá na última hora, não perdoar. Perdoar é esquecer. Perdoar não é quando a mesma pessoa te ferir, remoer o que se passou. Não é viver com remorso. Temos crentes dentro da casa de Deus doentes, porque gostam de remoer o remorso. E com isto vão criando a raiz da amargura dentro de si. Eu perdoo, eu escolhi perdoar. Mas se ele não quer conviver contigo e perdoar, deixa o Senhor agir. Como o Senhor vira para Paulo e diz, fecha a tua boca, tu vai descer, mas tu não vai falar nada, só vai falar quando eu disser. Há momentos que a melhor resposta é ficar calado e o silêncio tem a melhor voz. Há momentos em que o não de Deus na nossa vida vai nos trazer livramento da queda. Deus sabe o que ele faz.
Não tente ensinar a Deus qual é o papel dele. Não tente ensinar a Deus o que ele deixa ou precisa de fazer na sua vida. Ele sabe. O problema é que queremos da nossa maneira. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, deixar ele fazer. Se o povo que professa, que glorifica ele, deixar ele cuidar, viveremos em uma novidade de vida. É melhor esperar em Deus. Melhor esperar no Senhor. Vale a pena sofrer, mas é melhor esperar no Senhor. Paulo ele encerra dizendo: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu posso não saber te recompensar, ou me esquecer de te recompensar. Mas Deus sabe muito bem como te recompensar. Ao longo de todos esses anos da minha trajetória como pastor, como dirigente de igreja, passamos já por muitos lugares, muitas congregações, como dirigente. Eu possa talvez ter me esquecido de recompensar algum membro que foi meu, que passou por mim. Mas tenho certeza de uma coisa: Deus jamais se esqueceu. Eu quero encerrar esta palavra dizendo para você: pode uma mãe se esquecer do seu filho que gerou, que amamentou, mas Deus não se esquece de um filho seu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois o que ele promete, ele continua fazendo e vai continuar realizando. O segredo é esperar no Senhor. A palavra que eu friso no teu coração para esta semana é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus possa te abençoar. O nosso pastor está assistindo a nossa live. Que Deus possa nos abençoar. A nossa irmã Luciana, nosso irmão Manabu, Deus abençoe. Irmã Jailza, nossa irmã Val, todos os irmãos que estão nos assistindo. Nossa irmã Ângela. A palavra que eu quero deixar é que possamos voltar desta quarentena firmes, constantes, abundantes, reconhecendo que a obra é do Senhor e sabendo que o trabalho no Senhor não é vão. Fazendo assim, alcançaremos sucesso e a obra do Senhor vai crescer. Deixemos de lado as picuinhas, deixemos de lado as coisas que nos puxam para baixo, para longe da presença de Deus. Deixemos o medo que nos cerca de entrar para dentro do rio e possamos mergulhar na obra do Senhor. Você jovem, o campo está branco e é o tempo de sairmos para a colheita. Você, irmã, irmão, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, deixemos o nosso comodismo e vamos para a seara, porque o dono da seara convida a igreja, pois o campo está branco e é tempo de ceifarmos na obra do Senhor. Quantas almas estão perecendo? Tem um hino da irmã Mara Lima que ele diz que o valor de uma alma é muito caro. Nem todo recurso do mundo poderia comprar, pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais
para o valor de uma alma podermos comparar. Irmãos, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando? E o hino vai mais adiante e diz: se ela vier perecer, você é o culpado. Devemos zelar por todas as almas que Jesus comprou, sendo firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Seja firme. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se formos fiéis a Deus, Ele suprirá a nossa necessidade. Ser fiel, pois até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Que o Senhor faça a cada dia mais entendermos o que Ele quer para nós. Que nós possamos viver uma vida de reflexão. Que possamos tirar esses momentos para entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e perguntarmos ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Eu tinha mania de às vezes perguntar ao pastor Cláudio, e eu perguntava assim: pastor, o senhor está triste comigo? Pelo jeito que o nosso pastor tem, ele dizia: Adriano, no dia que eu estiver triste com você, eu vou falar para você. Eu sempre me perguntava o que as pessoas estavam achando de mim. E às vezes esquecia de perguntar: Senhor, o que tu estás achando de mim? O que o céu está achando de mim? Para e faça essa pergunta. Uma coisa é eu perguntar o que a irmã Lucilene está achando de mim, o que a irmã Zoraide, o que o irmão Edei Jorge, o que os irmãos que estão lá nos Estados Unidos nos assistindo estão achando de mim. Outra coisa é eu dobrar o meu joelho e perguntar: Senhor, o que está achando de mim? Porque a palavra que alguém vai dizer, se é positiva ou negativa, vai ficar na minha cabeça algum tempo. Mas a palavra que vem de Deus, ela vai me confrontar e vai causar mudança em mim. A palavra do homem pode entrar por um ouvido e sair por outro. Mas a palavra de Deus, quando ela entra, ela é viva, eficaz. Ela penetra o coração, a alma, o espírito, a junta, a medula, e ela vai na divisão da alma. E ela vai nos marcando. Estamos no tempo de ser marcados por Deus. Crentes que eram inconstantes estão aprendendo a ser constantes. Crentes que eram fracos na fé, Deus está usando essa prova para lhe fazer forte. Crentes que eram de maneira inconstante, que não tinham assiduidade na obra de Deus, descompromissado, Deus está lhe fazendo ter compromisso, zelo pela obra de Deus. Chegou o momento em que o Senhor está chamando a sua igreja. Eu convido a você agora, e eu vou encerrar este momento louvando a Deus com o hino de número 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Dos ouros bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Que Deus nos abençoe. Sejamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor.
Agradeço a todos que estiveram assistindo. Terça-feira que vem, voltamos mais uma vez, trazendo uma palavra. Agradeço ao pastor Cláudio, que está nos assistindo, aos demais irmãos que estão nos assistindo, tanto de dentro do estado quanto de fora. Os irmãos que estão lá nos Estados Unidos, lá na Carolina do Norte, sempre estão nos assistindo. Os irmãos lá em Pernambuco, na Paraíba, lá no estado de Minas, em Brasília, sempre tem os irmãos nos assistindo. Que Deus te abençoe. Os irmãos da congregação de Jardim Metrópolis, Deus abençoe. Os irmãos da Matriz, de Vila São João, os irmãos lá de Jacutinga, que estarão amanhã aqui conosco no nosso culto. Eu quero lançar o convite a você. Amanhã nós vamos estar iniciando uma campanha aqui às 19 horas, cujo tema é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, verso de número 15. Nós vamos estar aqui clamando ao Senhor, será uma bênção, né? Estarão aqui alguns irmãos conosco, os irmãos de Jacutinga, estarão aqui alguns irmãos de Jardim Metrópolis, alguns irmãos de fora também vão estar conosco. Então você é convidado a estar assistindo conosco às 19 horas, grande culto de libertação. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar fazendo grandes coisas na tua vida. Estamos alegres, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que Deus nos abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sobre ti te dê a paz. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e depois impetrando a bênção apostólica. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. Porque tu és bom, porque a tua palavra, meu Senhor, é duradoura, viva e eficaz. E ela penetra, meu Senhor, no corpo, na medula e na divisão da alma e do espírito. E nós queremos te pedir. Continua falando conosco e nos ensinando a ser humilde, manso e suave, assim como tu és. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com Deus e o Espírito Santo, esteja com você, com a tua casa, com a igreja de Cristo. E você diz amém. Separados somos muitos e unidos somos fortes. Deus abençoe e a